Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Estamos hoje no canal Manaim, eu, Solon Pereira e Roseli Pereira, para comentar a Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 21 de abril de 2024. Está no ar. News. E hoje nós temos alguns mistérios para revelar para os irmãos. Bom, um mistério que eu vou deixar para o final é o Manaim, de Timóteo, Minas Gerais, foi alugado para um evento que como diz no meio evangélico, um evento de ímpios, com direito, inclusive, a músicas, como dizem, mundanas. Essa fica para o final. Mas, Roseli, seja bem-vinda ao canal Manaim. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para comentar a EB doida do Gedeuti, aquela escola bíblica que você fica assistindo, não entende nada. E se você não entende nada e acha que o problema está em você, que muitos irmãos, às vezes, mandam áudio, colocam nos grupos, dizem que não conseguem entender as falas do Gedeuti. Irmão ou irmã, dê graças a Deus se você não entender nada, porque eles não fazem questão que você entenda mesmo, não. Aquilo ali, irmãos, aquelas aulas de Gedeuti, de Gilson, são apenas para confundir você, não é para explicar nada, não. Ali eles não fazem questão que você entenda nada, mas que você possa assimilar apenas que você está dentro de um cercado, que você não deve sair dali, porque Jesus vai voltar, e se voltar, você vai ficar, e ficam ali tacando terror todo domingo, é isso que eles sabem fazer. Na verdade, eles não têm intenção nenhuma de explicar nada da palavra de Deus, porque o que eles explicam é cheio de incoerência, cheio de coisas que não são bíblicas. A gente sabe que o que eles falam, muitas coisas ali, pode até estar na Bíblia, mas a interpretação deles totalmente foge e passa longe de ser uma interpretação bíblica. Então, se você não entende nada, viu, irmãos, agradeça a Deus de você não estar entendendo nada, porque aquilo ali não é mesmo para você ter entendimento da palavra de Deus. Afinal, é só Gedeuti que consegue entender, sabe por quê? Porque ele é um iluminado de Deus, é ele que sabe interpretar cantares, é só ele que sabe realmente ter a interpretação absoluta e real e verdadeira do livro de Inventários de Gedeuti Gueiros. Muito bem, Roseli. Bom, nós vamos falar, sim, aqui sobre cantares, mas não vamos ficar repetindo o que Gedeuti falou, até porque, como a Roseli bem me lembrou hoje, até pela manhã, ele falou assim, olha, essa questão, nós, inclusive, já temos vídeos gravados, né? O que chamou hoje a atenção em relação a cantares é que Gedeuti tentou meio que entrar na história da igreja, e eu acredito que ele conhece a história da igreja, mas ele não conta a história da igreja como foi os acontecimentos. Então, ele apresenta a sequência de fatos de um modo equivocado, para causar as impressões que ele quer causar. Bom, mas nós não vamos, né? Como eu já falei, inclusive temos vídeos gravados sobre essas questões. Ele falou da mulher com a pele morena, que é a miscigenação. Temos vídeos gravados explicando que não é isso, é simplesmente o queimado de sol, não tem nada a ver com mistura de raças. Então não dá para a gente ficar repetindo assim todos os domingos as mesmas coisas que ele fica falando de cantares, porque a ideia de ficar repetindo cantares na cabeça das pessoas é exatamente para que eles comecem também a repetir coisas que eles sequer estão entendendo, mas eles simplesmente vão repetindo, e na repetição eles começam até mesmo a pensar que aquilo que eles estão falando está no livro, consta da revelação de Deus para o livro de Cantares e para nós, e que isso, então, seria uma verdade bíblica. Mas, enfim, hoje teve uma coisa muito interessante, Roseli, que Gedeuti, ele, sem querer, ele acabou, vamos dizer assim, confessando, ou reconhecendo que ele fundou a Igreja Cristã Maranata, ele já estava controlando a Igreja Cristã Maranata, e ele nem mesmo era pastor, ou seja, Gedeuti
criou uma igreja, fundou uma igreja, organizou uma igreja, sem sequer ser pastor. Mas eu vou deixar isso mais para frente, porque antes, algumas curiosidades que ele falou, e eu vou dizer aqui para vocês. Eu vou começar pelo primeiro ponto, que ele deixou escapar aqui, que a religião, ela gosta de abençoar. E a Maranata não é assim, não é verdade? Olha só o que ele disse. Ele disse assim, nós, quando iniciamos, né, então ele está fazendo a referência ao momento da fundação da igreja, começamos os primeiros tempos da obra, não tínhamos muita noção do que Deus queria. E nós lutávamos. Luta, aquelas, naturalmente, oposições que eram naturais de tradição, de pessoas que nos conheciam. Então, ele confessa aqui que, quando começou, havia vamos dizer, uma crítica de pessoas que sabiam quem eles eram. Porque tinha gente que sabia quem era Gedeuti. Os presbiterianos mesmos sabiam muito bem quem era Gedeuti. E ele diz assim, naturalmente as oposições da tradição, né, de pessoas que nos conheciam, não é as pechas, as críticas. E, de fato, eles já, desde o começo, eles tinham a pecha de ser seita religiosa, tanto que isso passou a constar como uma aula de seminário. Eu já mostrei isso, temos vídeos gravados, onde eu mostro, inclusive, a apostila, aquela apostila inicial da Igreja Maranata, onde eles estão fazendo uma defesa, dizendo, por que nós não somos seitas? Ora, se lá, desde o início, eles já estavam tendo que afirmar que não eram uma seita religiosa, é porque eles já estavam sendo, desde aquela época, de serem uma seita religiosa. Então, ele está confessando e críticas, e ele continua. Então, e às vezes, você via um grupo, trabalhava com aquele grupo, daqui um pouco você pensava, passava numa esquina, estava lá, num barraco, lá, cantando, lá na outra igreja. Então, ele tentava, trabalhava com algumas pessoas, e de repente aquelas pessoas, talvez elas não quiseram continuar com gideutigueiros, e elas, então, esses grupos começavam a se reunir em igrejas pentecostais. E, obviamente, Gedeuti não gostava disso. Então, ele disse o seguinte, você passava numa esquina, estava lá num barraco, lá, cantando lá noutra igreja, animando, levantando os braços para cima. É o grande pecado, né? Levantar as mãos, né? Levantando os braços para cima, e aquele negócio, e abençoando todo mundo, aquele negócio que a religião gosta de fazer. Então ele diz o seguinte, que os irmãos, esses grupos que não quiseram permanecer com Gedeuti, eles então, provavelmente, eles se reuniam em igrejas pentecostais, verdadeiramente pentecostais. A Igreja Maranata não é uma igreja pentecostal, ela não é pentecostal, ela não é tradicional, ela é seita. Seita você não tem como classificar como uma igreja cristã, pentecostal, né, tradicional. Não, é uma seita religiosa. Então, vejam só, aí ele diz o seguinte, que aqueles grupos que acabaram não permanecendo com ele, se reuniam em igrejas pentecostais, e ele fazia, então, ele fez essa crítica, dizendo o seguinte, que esses grupos, palavras de Gedeuti, né, abençoando todo mundo. E aquele negócio que a religião gosta de fazer. De fato, meus irmãos, o evangelho, discípulos de Jesus Cristo gostam de abençoar as pessoas. Gedeuti não gosta de abençoar as pessoas. Por exemplo, se você não fizer exatamente aquilo que ele manda você fazer, ele não vai, vamos dizer assim, proferir palavras de bênção. Quando, logo depois que houve, então, ali os primeiros desligamentos, a Igreja Cristã Maranata, ela fez uma circular dizendo, olha, as pessoas que saem do nosso meio, elas não levam Jesus, elas não levam o Espírito Santo, você lembra disso, né, Roseli? Não levam Jesus, não levam o Espírito Santo, e ele fez questão de dizer que nós não vamos proferir palavras de bênção sobre as pessoas. Ou seja, se você se desligar da Igreja Cristã Maranata, você só sai amaldiçoado. Obviamente, eu quero deixar aqui claro, para você ficar tranquilo,
que não tem como você, em Jesus Cristo, ser amaldiçoado. Ele pode lançar maldições, como fez Balaão, né? Mas o Senhor disse, olha, contra Jacó não vale encantamento. Então ele pode ficar ensinando as pessoas a amaldiçoar, diga, olha, o Senhor te repreenda, com aquelas coisas todas. Tá certo, então, a Igreja Maranata, por Gideuti, está dizendo o seguinte, que a religião gosta de abençoar e a Maranata não gosta de abençoar. É isso mesmo, Roseli, ou estou exagerando aqui? É isso daí e um pouco mais. A Maranata realmente quando o assunto é maldição, é amaldiçoar, a Maranata, ela é uma sumidade nesse assunto. Ela é realmente assim, não deixa para ninguém. Ela sabe fazer esse papel muito bem, o papel de Balaão. Isso é com Gedeuti e com seus concordinos. Olha, eles sabem muito bem amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar as famílias, aqueles que saem, porque não concordam com a doutrina da seita. E você estava falando no começo sobre o início da Maranata, né? Que logo no início ela já era seita, e era mesmo, logo no início ela já era. Só que a gente não tem, né, muita ideia do que é uma seita, a gente tem aquela ideia de que seita tem que ser tudo com portas fechadas, aquelas pessoas com aqueles homens usando um capuz na cabeça, todo mundo num coral com uma vela na mão, sei lá o quê. Então a gente não tem noção, eu acho que seita, não, irmãos. A seita, existem várias seitas no Brasil, e várias que parece que são igrejas evangélicas, mas não são. Uma delas é a Maranata, que é uma igreja, né, uma seita, que a gente pode falar com propriedade, porque a gente passou 20 anos lá dentro. Então, a gente tem que ficar um bom tempo lá dentro para perceber que realmente é uma seita. E logo no começo, uma das coisas que mais eu ficava intrigada era com aqueles grupos de intercessão lá, com aquelas consultas à palavra, abrindo a Bíblia. Aquilo tudo me deixava muito confusa. Eu falava, que negócio é esse? Eu comentava muito com meu irmão na época, eu nem conheci você na época, mas eu comentava com meu irmão, com a minha cunhada, falava, esse negócio, essa coisa aí, olha, eu tinha pouco tempo que estava ali dentro e já não aceitava aquilo já não trazia paz no meu coração, um negócio desse, né? E outra coisa que uma das grandes mentiras da Maranata, olha, toda pessoa deveria averiguar a origem da seita, como eles mentiram com relação a isso, e mentem até hoje, dizendo que era uma igreja, que era um grupo de pessoas que começaram a buscar os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, aquele negócio, em Pentecoste, aquela coisa toda. Mas, irmãos, a gente sabe, irmãos, que isso não é verdade. Se você quiser saber a verdade, conhecer a origem da seita, a gente sempre insiste nisso, né? Veja o livro do Joel Brinco. E ali é interessante que você estava falando que o Gedeuti, parece que ele, no início ele nem era pastor, né? Ele mesmo acaba falando que ele não era pastor, e não era mesmo. Segundo o livro do Joel Brinco, na presbiteriana ele era um presbítero. O Gedeuti, ele não chegou a ser levantado pastor, mas ali ele era um presbítero, né? E a igreja, no início, começou na casa do pai dele, né? Era a igreja do seu Abílio, né? Era a igreja do seu Abílio. E a família Gueiros parece que tomou conta ali da igreja presbiteriana ali de Vila Velha. E houve, então, depois, uma eleição daqui, dali, e alguns problemas ali com relação à eleição, eles queriam que fosse um da família Gueiros, acabou ganhando o seu Sebastião e tal, e foi aquela confusão toda e houve esse racha. E o Joel Brinco, ele conta com detalhes, irmãos, com datas, com nomes. É isso que é interessante, ele põe data, ele põe os nomes das pessoas, ele diz aonde foi, como foi, quem estava lá, quantas pessoas tinham, quem eram essas pessoas. Tem o rol das pessoas que participavam da época da igreja de Vila Velha, se não me engano, tem o rol também daqueles que seguiram os Gedotigueiros, então, irmãos, é tudo com muito detalhe,
com muito detalhe. E a mentira, ela vem sempre assim de uma forma muito vaga. A mentira é como o Gedeuti sempre ele fica citando esses testemunhos dele. É tudo muito vago, é tudo sem nome, não sabe se é homem, se é mulher. Uma hora é uma criança, é uma menina, não diz da onde, quantos anos tinha, qual é o nome, quem é o pai, que igreja, que cidade, quando foi. Diz, cadê a pessoa? Né? Então, ele é tudo muito vago. Então, aqueles que querem, eu aconselho, né? Eu sugiro que as pessoas procurem saber a origem da Maranata lendo o livro do Joel Brinco, que é muito interessante. Ali, irmãos, ali assim, como o Joel Brinco, antes de falecer, fez realmente uma coisa importantíssima, foi deixar esse legado mesmo, para aqueles que querem conhecer a verdade, com relação à Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Muito bem, Roseli. Você até acabou antecipando algumas coisas que eu iria dizer, mas enfim. Agora eu vou mostrar para vocês o trecho onde Gedeuti ele vai contar um testemunho do período em que ele estava formando a igreja dele, a Igreja Maranata, a igreja que ele fundou e que ele se tornou, então, desde o início como dono. Vocês vão ver na própria declaração de Gedeuti. Eu vou ler para vocês aqui o que foi que Gedeuti disse, porque talvez você pode até ter escutado ele contando esse testemunho e não tenha percebido os detalhes que nós vamos revelar para vocês. Então, escutem só. Gedeuti diz o seguinte: vou contar uma experiência aqui. Me lembro de um de nossos irmãos, até um servo de Deus, abençoado. Chegou na frente da igreja, ele vinha de quando em vez, pregava na igreja, saía, era uma bênção e tal. Mas um dia ele chegou lá e disse: hoje Deus vai fazer uma maravilha na igreja e tal. Vou convidar. Então, na verdade, é o seguinte, esse irmão aí, não sei se ele era um pastor desses que, né, prega numa igreja, prega na outra, mas enfim, ele foi convidado para pregar em uma das igrejas de Gedeuti. Entenderam? Então tá. Então esse irmão, porque ele chegou para Gedeuti e falou assim: olha, Deus hoje vai fazer uma maravilha. Então, Gedeuti o convidou para pregar na igreja. E aí disse o seguinte, aí tal, né? As pessoas foram convidadas. Então, convidou muita gente, porque aquele irmão estaria presente, né? Talvez fosse, olha, aquele fulano que Deus opera milagres e tal. E convidou muita gente e a igreja estava cheia. E ele continua dizendo, e por um acaso, entrou um paralítico lá. E lá pelas tantas, ele parou o culto e eu estava na frente. Onde é que Gedeuti estava? Preste atenção, ele estava lá na frente. Tinha eu e mais um outro companheiro. Tinha algum junto com ele lá, né? Quem sabe não era o Amadeu, o sócio fundador, né? Era o começo e tal. Ele começou a orar, que o paralítico e tal, aquele negócio, ia andar. A igreja lotada, várias conversões já tinham ocorrido, já tinha um grupo grande de membros, e ele começou. Então, olha só, já tinha uma igreja formada com um grupo bom de membros. E aí aquele pastor, ou, né, homem da prece poderosa, o homem do milagre, começou a orar e a fazer menções de que o paralítico ia andar. Aí ele continuou dizendo o seguinte, várias conversões e tudo, e aquele esforço para querer que o coxo andasse, a pessoa orando, né? Aí eu parei, bati no ombro dele e disse, você vai parar aqui. Eu não era pastor, não era nada. Ele só era o dono, né? Ele não era nada, que ele quis dizer o seguinte, ele não tinha nenhum, vamos dizer assim, cargo eclesiástico. Ele era o dono, ele era o fundador, como a Roseli falou, foi ele que saiu com este grupo de pessoas da presbiteriana, tá certo? Que formou essas igrejas sem ser pastor, Ele fez isso, tirou essas pessoas, levou para reunir com ele, formou, organizou a igreja, e era ele que convidava uma pessoa ou outra para pregar na igreja.
Veja, e ele está na frente, e quando a pessoa fala ou faz alguma coisa que ele não gosta, ele tem a autoridade para chegar lá, bater no ombro dele, ó, pode parar. Ou seja, ele era o dono, ele podia colocar e ele podia tirar quem ele quisesse. Vejam, se aquela igreja tivesse um pastor ali, Gedeuti não ia poder chegar lá na igreja do outro pastor e dizer para a pessoa que está pregando para ela parar e para ele sair dali. Obviamente não tinha pastor ali. Ele era a pessoa que era responsável por aquilo ali. E aí ele diz assim, vamos continuar ouvindo aqui o que ele falou, né? Ele diz assim, eu parei, bati no ombro dele e disse, ó, você vai parar aqui. Eu não era pastor, não era nada, mas eu disse, ó, você vai parar aqui. Vamos deixar. Então, estava lá aquela pessoa pregando, Gedeuti interrompe aquela pessoa, bate no ombro e diz, olha, pode parar, pode sair daqui. E aí ele assume a palavra com a igreja. Vejam que ele assume. Quem é que poderia fazer isso? Se fosse numa outra igreja qualquer, quem é que poderia fazer isso? O pastor da igreja, não é verdade? Que poderia ir lá, tirar uma pessoa que está pregando e depois explicar para a igreja, olha, ele falou assim, assim e tal, mas não é bem isso, e Deus vai abençoar e tal, e encerrou o culto. Então vejam, meus irmãos, que aqui, sem querer, Gedeuti, ele deixa claro algumas coisas. Primeiro, a igreja era dele, aquela igreja não tinha pastor, foi ele que ele podia chamar quem ele quisesse, e ele podia tirar também dali, e poderia falar para a igreja e tudo mais. Ou seja, e ele próprio diz, eu não era pastor. Aí ele continua dizendo o seguinte, muito bem, terminou tudo ali, e eu falei para o Senhor, eu e mais uns 3 ou 4. Então, tinha algumas pessoas que estavam ali junto com ele, que provavelmente também não eram pastores, tá certo? Né? Senão, Gedeuti não ia assumir a frente. Se tivesse um pastor ali, quem iria assumir isso seria o pastor, mas não tinha, então Gedeuti era quem comandava. Aí, Gedeuti diz assim, então eu fui falar com Deus. Então, vejam a conversa de Gedeuti com Deus. Ele disse assim, Senhor Deus, nós vamos continuar desse jeito? Amanhã, quem vai estar de volta aqui? Eu disse assim, cá comigo, disse assim, eu não volto mais aqui, eu não vou voltar mais lá, porque eu me sentia assim envergonhado, né? Que negócio horrível esse, né? E tal. Então, veja, ele vai falar com Deus, Deus, olha só que coisa horrorosa que aconteceu. Eu estou envergonhado, não quero nem voltar lá mais. Não é? Ele falando com Deus. Gedeuti, aquele online com Deus, né? Aí ele fala com Deus. Aí o que Deus fala para ele? Deus, hein, irmãos? Deus. Disse assim, olha só. Aí o Senhor disse assim, não, você vai lá hoje. No outro dia tinha culto, que era culto todo dia, ele explicou. Então Deus falou, olha, você vai lá hoje. Aí Gedeuti falou o seguinte para Deus, mas Senhor, eu não vou encontrar ninguém. Aí Deus falou para ele o seguinte, o Senhor disse, não, os poucos que você vai conversar, o que eu quero, que você vai dizer lá, você vai dizer isso aqui, ó. Então Deus falou para ele, olha, o que você vai lá e você vai dizer isso aqui, ó. Os irmãos viram ontem aqui, então vejam só, ele volta lá na igreja e ele vai lá falar com a igreja, então não parece a atitude do pastor, mas não tinha pastor, porque ele não era pastor, ele era o dono, o fundador. Então ele volta lá e ele diz, ó, irmãos, vocês viram ontem aqui? Os irmãos viram ontem aqui? Viram? Vai ser muito pior do que isso. A decepção vai ser maior. Então Deus falou, vai lá e diz para eles, a decepção vai ser maior ainda. Porque todas as vezes que vocês fizerem qualquer coisa sem que seja por minha ordem ou consultada a mim, vocês vão ter isso aí. Você vai dizer isso lá. Então Deus falou, vai lá, diz para eles que as coisas vão piorar, porque todas as vezes que eles fizerem uma coisa que não seja determinada por Deus, as coisas vão piorar, né? E aí Gedeuti diz assim, e infelizmente tivemos que dizer isso e conseguimos que o Espírito Santo começou a refazer a obra ali e hoje estamos, não é, em todos os continentes. Então a impressão que dá
é que realmente era a igreja que Gedeuti controlava, né? Tanto é que, então Deus manda ele falar lá, ele falou, infelizmente eu tive que falar, ele não queria falar não, né? Ele não queria falar, mas Deus e tal, né? Mas ele falou lá, né? Infelizmente, diz ele, infelizmente ele teve que dizer o que Deus mandou falar, e a partir daí, então, a igreja prosperou e hoje está em todos os continentes. Que igreja é essa, então? É a Igreja Maranata. Gedeuti era pastor? Não. Ele era o dono da igreja. Eu acho que isso está bem claro. Ele não era pastor, mas ele fundou, formou, organizou, ele controlava, decidia tudo, colocava, tirava e dizia que era Deus que estava falando. Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui, Roseli, é que Deus disse para ele que a decepção ia ser maior. Eu acredito que até aí foi profético, não foi não? Deus já tinha avisado, olha, se vocês insistirem e ficar mudando a minha palavra, o que é mudar a palavra de Deus? É ficar criando revelação além da letra, falando que Deus disse o que Deus não falou, mandando as pessoas fazer o que Deus não mandou, proibindo as pessoas de fazer aquilo que Deus não proibiu, controlando, manipulando as pessoas, a decepção vai ser maior. E o que aconteceu em 2013? O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Uma grande decepção. Então, Gedeuti disse que tinha vergonha de voltar lá, porque uma pessoa disse que um paralítico ia andar, o paralítico não andou. Mas ele não teve vergonha de voltar para o púlpito depois que ele saiu da prisão, não é? Ele foi preso preventivamente e tal, e aí voltou e assumiu novamente a presidência e o controle da igreja, e para isso ele não teve vergonha. Ele tinha vergonha do outro, que disse que o paralítico ia andar e não andou, mas não teve vergonha de voltar para a igreja, né, da qual ele foi, né, acusado pelo Ministério Público de práticas contra o patrimônio da própria igreja. Não teve vergonha. Então, vejam que coisa bem interessante, né? Roseli, o que você pode nos falar sobre isso? Gedeuti, ele de fato, ele não tem vergonha de muitas coisas que ele fez e que continua fazendo, né? Um dos episódios mais polêmicos, ultimamente, foi quando ele fez aquilo com aquelas palavras, ele discorreu ali e usou umas palavras ali de baixo calão, ilatomia e não sei o quê, com relação ao Lucas Procópio, né? Aí o que eles fizeram? Eles editaram o vídeo, cortaram a parte que Gedeuti, uns 10 minutos ali que ele ficou falando do Lucas Procópio, mas Gedeuti, ele não voltou, eles reconheceram que Gedeuti errou, eles viram que Gedeuti realmente passou da conta ali, mas ao invés deles falar, Gedeuti, você deveria pedir desculpa para o Lucas Procópio, o que eles fizeram? Eles cortaram o vídeo. Então, eles resolvem as coisas de uma forma assim, muito prática, né? Muito prática. Gedeuti, ele deveria dar satisfação para a igreja antes dele voltar para o púlpito, depois daqueles episódios de 2013, depois que ele saiu ali daquela prisão preventiva dele ali, ele deveria contar, dizer com detalhes o que aconteceu, né? Mas não, eles não dão satisfação de nada, não dão transparência de nada. 55 anos que essa igreja vem arrecadando dízimos e ofertas e não dão transparência de nada, ninguém sabe o que eles fazem com o dinheiro aí, né? As pessoas ficam aí dando para o senhor, e ninguém sabe o que eles fazem, né? Gedeuti, de fato, como você falou, você falou muitas coisas, né? Realmente ele não era pastor quando ele começou a obra dele, a obra maravilhosa dele, parece que ele não era mesmo, né? Segundo Joel Brinco, como eu li lá, fui certificar, ele era apenas um presbítero ali da presbiteriana. Presbítero, que se não me engano, é o tipo de um ungido. Não, é a função de um diácono. Ah, tá. Pois é. Aí, bom, você disse muitas coisas, né? Só vou aqui só confirmar mais outras coisas que você falou. Que a Maranata, ela é uma mistura de muitas coisas, né? Ela mistura tudo. Você não sabe, ela não aceita, porque ela não é uma igreja reformada, ela não é uma igreja pentecostal, ela não é uma igreja neopentecostal, ela fica aí com esses negócios de dons,
É que nem a Universal, que fica expelindo demônios, no final do culto fica expelindo demônio, e a Maranata, no final do culto, vai alguém orar em línguas lá, né? E outro vai ficar interpretando e vai dizer aquilo que realmente é, que é o óbvio, né? Que entrou uma pessoa aqui assim, outra assado, que não sei o quê. É o óbvio, né? Nunca há realmente um milagre. Eu nunca vi milagre acontecendo dentro da Maranata, eu nunca vi, né? Pode até ter, porque Deus é misericordioso. E apesar de ser uma seita, pode ser que Deus até tenha feito alguma coisa ali, né, com algum dos membros da Maranata, pode ser até. Eu nunca vi nenhum milagre dentro da Maranata, eu nunca vi. Eu nunca vi um coxo andando, eu nunca vi um cego enxergando, eu nunca vi nada disso. Eu nunca vi. Eu escutava na minha época, acho que o Saulo também escutou. A gente ouvia falar de um carro que foi evangelizar e não tinha gasolina e andava sem gasolina, uma coisa assim, umas bizarrices assim. Mas dizer assim, uma operação de maravilha, eu nunca vi, né? Agora, hoje em dia, olha, realmente, Gedeuti, se ele já sentiu muito orgulho da Maranata, eu acho que eu entendo o seu desespero, né? Já teve em vários países, já teve mais de 200 mil membros, talvez até uns 300 mil, e hoje, no máximo, eu acredito que a Maranata não conta com mais, conta-se no máximo, olha, uns 30 mil membros, e olha lá ainda, né? Sendo muito generosa, né? Mas eu acho que a Maranata, realmente, Gedeuti, realmente, ele foi o dono da igreja e continua sendo até hoje, né? Roseli, você já adiantou aqui, porque eu fiz essa anotação de fato, onde Gedeuti, ele conta ali, que ele faz uma comparação da igreja primitiva com a igreja Maranata, ele tenta fazer essa comparação, fala inclusive das lutas da igreja primitiva, mas é bom ressaltar que a igreja primitiva não foi perseguida pelo Ministério Público por ter pessoas desviando dinheiro da igreja. A perseguição era porque eles estavam apresentando o Evangelho de Jesus. Enfim, não tem nada a ver. Mas ele tenta, né, fazer uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja Maranata, e ele faz referência aos milagres que Deus operou. E ele até diz o seguinte, que olha, aqui nós vimos ressurreição, aí teve um menino que era cego e viu no culto, mas esses testemunhos que ele conta são os testemunhos de mais de 50 anos que ele vem contando, e que ninguém sabe, né, se é verdade, até porque, exceto o menino que realmente afogou lá no Manaim, né, e que depois ele conseguiu voltar, como tem lá, você vai encontrar na internet um menino também que afogou numa piscina, tem um vídeo, ficou muito tempo já sem respirar, mas depois conseguiram, ele voltou. Então, ele conta, esse é o único, mas não diz nomes também. Aí ele fala do menino que, o cego, imagine, o cego, então, enxergou na igreja, cadê o nome desse menino? Cadê? Faz a referência, que igreja que foi. Mas os testemunhos são assim. E aí me chama a atenção, é que ele fica falando desses grandes milagres, né, de mais de 50 anos, e ele diz o seguinte, depois que ele conta esses milagres, ele diz, não precisa fazer alardes. Deus falando, na hora que eu quiser operar, eu vou operar. Falem sobre a minha palavra, preguem, anunciem, eu estarei presente, eu vou fazer. Nós aprendemos isso, essa obra não é por força nem por violência. Então ele diz o seguinte, que hoje eles não precisam ficar contando os milagres. Ora, então por que é que o Josias, antes de começar, vem lá com aquela relação de testemunhos de EBD? O testemunho do que Deus está operando. Ora, Gedeuti falou, então, olha, não precisa, se um cego for curado, não precisa, né, fazer alarde, não precisa contar, não precisa não. Mas precisa contar, então, que uma pessoa foi na EBD e ficou maravilhada com a EBD. Olha os testemunhos. Eu quero dizer aqui para o Alexandre Brasil, você se livrou de uma boa esse final de semana, né? Porque, olha, graças a Deus, então, o Josias voltou, né? E isso aí é uma missão própria para o Josias mesmo, né? Isso aí é a cara do Josias, esses testemunhos. O Alexandre Brasil, né? Agradeça a Deus pelo livramento que você recebeu neste domingo. Aí, então, vem o Josias com os testemunhos. Olhem, meus irmãos, os testemunhos. O primeiro, teve um batismo
E das 8 pessoas, lá em Brejetuba, no Espírito Santo, das 8 pessoas que foram batizadas, 6 começaram a frequentar a igreja depois do Trombetas e Festas. Olha, o que isso tem a ver com Trombetas e Festas? Tudo que acontecer depois do Trombetas e Festas, então foi por conta do Trombetas e Festas? Não. Ah, não, aquelas 6 pessoas, elas se converteram ouvindo Trombetas e Festas? Ah, não foi, né? Há pessoas que passaram a frequentar a igreja depois dos Trombetas e Festas. E normalmente isso é tudo por conta do trabalho do pastor local. E Gedeuti tenta trazer para ele, tenta trazer para a escola bíblica, porque ele é quem conduz e quem dirige a escola bíblica. Então está sempre puxando para ele. Mas isso com certeza, se aconteceu depois do Trombetas e Festas, é trabalho do pastor local. Segundo testemunho, de Vitória, né? Um membro novo aprendeu que Jesus virá. Está tendo uma experiência de definição por meio da EBD. Olha os testemunhos. Olha os testemunhos. Terceiro testemunho, de Barcelona 2, em Serra do Espírito Santo. Né? Diz aqui o testemunho, né? O Espírito Santo, um irmão, que não sei, ele deve ter algum contato com Israel, disse que o Espírito Santo chegou em Israel porque o outro ficou lendo aquelas coisas na EBD passada. Meus irmãos, isso é testemunho? Aí o outro testemunho aqui, Palhoça, Santa Catarina, no bairro de Aririu. A irmã conta o testemunho dela, que ela estava fraca, começou a fazer os estudos da EBD e o esposo dela foi resgatado. Resgatado de quê? Resgatado de quê? Entenderam, irmãos? Olha como são os testemunhos. Aí tem outro testemunho aqui, uma experiência de livramento de morte. Olha só. Ele diz o seguinte, eu vou ler as palavras dele aqui, que é melhor, né? Uma experiência de livramento de morte, né? Uma experiência mais longa, mas um servo que manda uma experiência de uma situação de um acidente. Enfim, que o Senhor deu uma bênção. Esse é o testemunho, meus irmãos. Caem, ficam com o queixo caído. Olha, o testemunho é que Deus deu um livramento de um acidente. Que acidente? Onde? Quem? Em que circunstâncias? Não é? Não conta nada. Então, os testemunhos da Maranata são assim. E aí, o último aqui, tem mais 2 aqui. Tem um aqui, Santa Bárbara do Oeste. Um irmão de outra denominação, né, assistindo uma EBD, passou a entender que o livro não é poético, que é profético. Olha o testemunho. Aí tem um aqui, da Bahia. Na EBD, uma pessoa que estava vindo à igreja teve uma revelação do Senhor sobre o lema do ano, que seria uma bênção para a igreja. E na semana seguinte foi um lema trazido e houve uma experiência maravilhosa. Meu Pai do céu. Irmãos, olha os testemunhos. Gedeuti falou, não porque houve uma ressurreição, porque o cego viu. Há 50 anos. E agora, qual é o testemunho? Uma pessoa disse que teve um livramento. O outro disse que era desigrejado e que agora está, né, que gostou da Igreja Maranata e está indo lá. Irmãos, isso é testemunho? Né? É por isso que ele fala, nós não fazemos alarde. Vou falar sobre a questão também da reportagem. Que uma TV uma cidade do Espírito Santo aí, se não me engano, a TV Guarapari, né? Fizeram uma reportagem, eu vou passar para vocês. Mas só para fechar aqui, Gedeuti depois conta um testemunho também, que o Josias não leu. Uma criança de 5 anos com necessidades especiais está trazendo a família para a igreja. Como que essa criança de 5 anos com necessidades especiais está levando a família para a igreja? Eu fiquei sem entender, né? Mas, de repente, né? O especial dele é porque ele é superdotado, ele sai sozinho, ele anda sozinho, ele vai na igreja, entende cantares todo e volta lá e diz para a família para ir lá para ouvir cantares. Que testemunho é esse, Gedeuti? Que coisa mais esquisita, né? Aí depois ele disse o seguinte, que a criança, né, depois que ela foi uma vez para a igreja e mudou o comportamento. Como assim mudou o comportamento? Por quê? Né, ele fez uma referência desse tipo, era um autista que está mais calminho, o que aconteceu? Foi curado? Enfim, esses são os testemunhos, né? E a Maranata não precisa... Acho, Rose, dá para passar, então, aqui, antes de você falar, então, o testemunho lá da TV Guarapari? Deixa eu só falar com relação a... Posso falar aqui? Só com relação a crianças especiais, né? Que parece que agora eles estão dando muita ênfase a crianças especiais. Parece que sábado agora fizeram até uma aula lá, tal, tratando de... uma irmã lá, tratando de crianças especiais que têm algum problema, né? Mas na nossa época, né, Solo?
A Rebeca, como era especial e é até hoje, a Rebeca hoje está com 32 anos. O Solo, na época, foi falar com o pastor, com o coordenador de área, para ele ficar mais próximo da gente, ali na mesma igreja, não foi? Porque colocaram, olha só, o Solo com uma criança especial, uma criança que usava e usa até hoje cadeira de roda, colocaram o Solo numa igreja que tinha uma escadaria, que nós chegamos aí com a Rebeca no início, mas uma escadaria tão difícil de subir com a Rebeca. Aí a gente viu que era inviável. Então eu voltei para Sobradinho, fiquei longe, fiquei em outra igreja, Solo na igreja da escadaria. E quando ele foi falar com o pastor coordenador, o negócio pegou mal. Né? Onde já se viu falar uma coisa dessa? E olha que absurdo. Agora, hoje, eles estão com esse negócio de igreja de criança especial. Olha, um pai que tem uma criança especial foi assim, né? Quase que linchado, porque foi pedir lá para o pastor, lá na época, queria ficar próximo de mim, próximo da filha dele, para me dar uma assistência, porque a Rebeca usava uma cadeira de roda. Irmãos, olha que absurdo. Onde já se viu pegar um pastor com uma criança especial, que usa cadeira de roda, colocar numa igreja que tem uma escadaria? Agora, hoje, eles estão com esse negócio de criança especial. Agora, hoje... Irmãos, sabe o que é isso? É marketing. É jogada de marketing. Tudo isso, alguém está orientando o GDOT com relação a isso. Isso que antigamente, como não tinha esse negócio de marqueteiro nem nada, então eles nem faziam conta disso, porque sempre houve crianças com necessidades especiais dentro da Maranata, sempre houve, sempre. Mas não, só que antigamente eles nem se importavam, né? Estavam lá com 300 mil membros, 200 mil membros, sei lá quanto. Então, eles estavam um pouco se lixando por isso. Agora, né? Estão aí com uns gatos pingados aí, tem que mudar um pouco, né? Aí estão aí prestando mais atenção nessas crianças, nesses pais e tudo isso, né? Então, agora eu vou passar aqui para você uma matéria da TV Guarapari sobre as doações da Igreja Maranata para as pessoas que sofreram com as enchentes no sul do estado. Antes, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, o que Gedoti falou nessa escola bíblica. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de poder. Não precisamos fazer propaganda disso. Ele está se referindo aos milagres, né? Não precisamos fazer propaganda disso, porque ele está agindo naqueles que são sinceros, fiéis diante dele. Então tá, então não precisa fazer propaganda. E eu achei bem interessante que ele estava falando, e nisso começaram alguns comentários no canal ao vivo da Maranata, de membros da Maranata. Então, o Gedeuti falando lá e tal, querendo fazer propaganda da igreja. E aí, então, um irmão, André Oliveira, ele disse o seguinte: aproveita e manda equipamentos novos para as igrejas que estão precisando. Há anos, mas o presbitério nunca libera. Então, eles, olha, tem uma igreja nossa aqui que está precisando de equipamento de som tem muitos anos, e aí o presbitério não manda, não, né? Nunca libera. A ICM, que congrego, tem 28 anos. Todos os equipamentos que temos foram ofertados pelos irmãos. Olha o que o André denunciou aqui, ó. Ele está fazendo propaganda de doações lá, né, para os irmãos e tal, aquela história toda. Vamos desvendar esse mistério. E aí, então, o André diz o seguinte, olha, mas, enfim, e cadê? Nós não podemos ter uma mesa de som aqui da igreja, aqui. Tudo que tem aqui foram os irmãos que doaram, porque a igreja não compra nada, não autoriza. Aí ele faz outro comentário, ele diz assim, é fácil fazer propaganda na internet, difícil é ajudar as igrejas. Nossa mesa de som, todo culto falha, mas o presbitério não libera verba para comprar outra. E aí começaram aqui os comentários, olha só. O Rafael de Souza Dantas Landim diz o seguinte, André Oliveira, larga de ser mimizento e chorão. Então, porque ele está dizendo o seguinte, olha, nós não temos uma mesa de som aqui na igreja, porque o presbitério não autoriza comprar, tudo que tem aqui foi os membros que compraram. Aí o irmão Rafael diz que o outro lá é mimizento e chorão. Aí a Gabriela Siebra diz o seguinte, o povo vem reclamar de mesa de som, meu pai amado. Aí o Rafael diz o seguinte, ele diz, pois é, irmã Gabriela, isso é coisa de moleque. Olha só, isso é o crente da Maranata, hein? Muito espiritual, chamando o outro que não desrespeitou ninguém,
chamando ele de moleque. Aí, vamos continuar. Aí vem o Renato. Rafael, não haja assim, dando bronca no outro, no Rafael, né? Porque você não sabe a necessidade da igreja do irmão André. Tem igrejas que nem mesa de som, né, no caso, nem mesa tem. Ele está dizendo, Rafael, você não sabe a necessidade. Tem igrejas da Maranata que nem tem mesa de som, porque a igreja Maranata não compra. Aí o André Oliveira volta a se pronunciar. Ele diz assim, desculpa, irmão, não é desnecessário. Eu acho que alguém falou que aquele comentário era desnecessário. Ele diz, não é desnecessário. A verdade tem que ser dita, senão todo mundo vai achar que a ICM é perfeita. Líderes têm que ser cobrados. É um membro da Igreja Cristã Maranata. Provavelmente tem alguma responsabilidade lá com louvor. Entenderam? O membro está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que reclamar. Não tá funcionando a nossa reclamação pelas vias normais. Querem ver? O Alessandro Magnago diz assim, André, você tem que cobrar do tesoureiro e do pastor e não ficar murmurando por aí. Aí o André explica, ele diz assim, ó, o meu pastor é o responsável pela coordenação da minha região. Nem ele consegue fazer as melhorias. Estamos tentando, tem pelo menos 6 anos. Então, aí disseram para ele assim, olha, por que você não tenta pelas vias normais? Ele disse assim, olha, o meu pastor é o coordenador. E nem assim ele consegue uma mesa de som para a igreja. Essa igreja que é muito generosa, vejam só. Então, eu vou passar agora para vocês a reportagem da TV Guarapari. Vejam só. A Igreja Cristã Maranata doou móveis eletrodomésticos para vítimas da enchente que atingiu cidades do sul do estado. A entrega foi marcada por emoção e muita fé. Todos esses móveis e eletrodomésticos no salão da Igreja Cristã Maranata têm destinos certos. 75 casas de famílias que tiveram imóveis afetados pelas fortes chuvas e alagamentos que aconteceram em março, no sul do Espírito Santo. A Igreja Cristã Maranata foi dada assistência aos nossos irmãos que perderam praticamente todo o material, mas foi dada assistência espiritual e de antemão foi dada assistência emergencial. Depois de um levantamento para saber a necessidade de famílias que têm algum membro na igreja, o presbitério de Vila Velha enviou um caminhão para ir de porta em porta, levar cama, fogão, guarda-roupa e geladeira. Nós nos unimos de forma voluntária também e com a ajuda do presbitério, que sensibilizou com a perda dos irmãos e está repondo esse material. Foi feita uma visita técnica logo depois, pelo funcionário do presbitério, que levantou, né, esse formulário com a necessidade dos irmãos. Perceberam? Então, agora, alguns destaques sobre a reportagem aqui, né? Ora, se a Igreja Maranata entende que não precisa fazer propaganda, por que é que ela paga matérias na Veja? Por que ela paga matérias nas televisões? Por que ela faz tanto marketing? Se ela acha que não tem que fazer propaganda, como o Gedeuti falou lá em cima, que eu me referi. O que mais? As doações, vocês viram o vídeo? As doações, eu vou fazer pergunta, essas doações saíram do cofre da igreja ou foram os membros que doaram? Ou foram os membros que doaram? As doações foram feitas com o dinheiro da igreja ou foram os membros que já são dizimistas que foram, então, pressionados para fazer doações, né? Vocês viram lá que os colchões... deixa eu ler para vocês aqui, porque tem um irmão nos comentários desse vídeo da TV Guarapari que fala umas coisas interessantes. Querem ver? Diz aqui, olha só os comentários. A Sônia Lira disse o seguinte, parabéns aos irmãos que fizeram as doações. Então, ela está dizendo o seguinte, foram os irmãos que fizeram as doações e enviaram para o presbitério. Aí ela diz, isso é corpo. Aí, a Tânia Pinheiro diz o seguinte, glória a Deus, amém. O Senhor Jesus seja louvado e também os irmãos que abriram o coração a ajudar os irmãos. O que ela está dizendo aqui? Que essas doações foram feitas pelos membros da igreja. O que mais? Ananda F. diz o seguinte, Mateus 6, 3 e 4, diz assim, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Mas a Igreja Maranata tem que fazer uma divulgação para dizer que está ajudando, mas só não diz de onde veio o dinheiro das doações. Isso ela não contou. O Gilmar Gualberto disse o seguinte, veja aí nessas imagens, colchões Polar, empresa do irmão Tiago Tempone, daqui de Ipatinga, um varão que já me ajudou a ajudar um necessitado, sem ter que pedir 2 vezes. Mas quanto às ações do PES,
Isso, para mim, não é novidade, isso é obra. Então, o irmão aqui, o Gilmar, ele está dizendo o seguinte, esses colchões que estão aí nas imagens são de um empresário que tem aí alguma empresa de colchões. E, pelo que nós estamos entendendo aqui, este empresário fez a doação dos colchões. É o que parece aqui, tá certo? Pelo comentário do Gilmar Gualberto, que diz, inclusive, que este irmão, o proprietário, Tiago Tempone, é uma pessoa generosa, não é verdade? Aí tem um outro que diz que, ó, o login dele aqui, né, o perfil é Conta Investimento, diz o seguinte, parabéns, pena que durante uma vida toda sempre criticaram quem fazia isso, chamando de fazer religião, e criticam um monte de coisas que hoje, que daqui a pouco estarão fazendo. Só segurar a língua, minha gente. E o Lessé Moulas diz o seguinte, as outras igrejas fazem isso na maior naturalidade. Quando uma tal dessa aí resolve fazer alguma coisa pelo pobre necessitado, dá até uma reportagem. E aqui o irmão Joaquim comentou também, doou? Essa turma é mentirosa, ó, Joaquim não acreditou não, hein? E o Araújo complementa dizendo o seguinte, posso opinar sem ser amaldiçoado? Ou processado, né? Gedeuti falou que a obra maravilhosa tem um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. Ora, pensem comigo, se Jesus está às portas, como a Maranata prega, logo podem distribuir um pouco dessa riqueza para os irmãos pobres. Quando Jesus voltar, essa fortuna vai virar pó mesmo, não é? Outra coisa, Gedeuti gasta milhões e milhões de reais com publicidade e propaganda. Essa reportagem que vocês estão vendo é muito bem paga. Ou vocês acham que relógio trabalha de graça? Inocentes, ou cegueira, ou lavagem cerebral. Gedeuti, para de mentir. Então, esse é o comentário do Araújo aqui, né? Então, vejam, e aí, Roseli, o que você me diz sobre essa reportagem? A doação foi da Maranata ou a doação foi dos membros da Igreja Maranata e para exclusivamente membros da igreja? Ou seja, não foi uma ação social, foi uma coisa interna ali, olha, vamos ajudar aqui os irmãos que são da obra somente. O que você acha? Mesmo sendo para irmãos da obra, né, Gedeuti dá a impressão de que ele não abriu os cofrinhos da igreja não para ajudar, que foi doação que ele simplesmente, né, que ele transportou para lá, deu um jeito de mandar essa doação, de chegar até lá, né, de fazer essa transposição, né, de um lugar para outro, né, mas dizer que Gedeuti, ele mesmo tirou dinheiro da igreja, né, da tesouraria para beneficiar os irmãos vítimas dessas enchentes, dessas catástrofes naturais ali desse lugar, acredito que não, né? Agora eu vou deixar uma dica aqui para o André, né? O André que está precisando aí de mesa de som aí da igreja dele, que não tem mesa de som. André, eu acho bem complicado, difícil de você conseguir através do Gedeuti. Se eu fosse ele, eu gravava um vídeo, colocava nas redes sociais, pedindo para os irmãos mandarem uma mesa de som para ele ratear aí, fazer uma vaquinha, sei lá, e arrumar uma mesa de som. Porque Gedeuti, ele já tem destino do dinheiro ali da igreja, né? Ele tem que pagar as propagandas, ele tem que pagar a revista Veja, canal de televisão, que agora ele comprou espaço, se não me engano, na Bandeirantes e na Rede TV. Então, o Gedeuti tem que pagar essas televisões aí, né? Essas estações de TV, a revista Veja, tudo isso, e isso não é barato, é caro um negócio desse. Agora, com relação a Lessé Moulas, aí ele falou bem, foi bem interessante o comentário dele. Olha, se eles acreditam que a volta de Jesus é para agora, para esse ano que vem aí, que é imediato, por que não pega esses 2 bilhões aí e já distribui para todo mundo aí, resolve o problema de fome, de aluguel atrasado, conta de luz sem pagar, conta de água, criança precisa de tratamento, tantos membros aí que não tem o que comer, que não tem, né, não tem de onde tirar nada. Por que não resolve logo a situação dessas pessoas ao invés de ficar com esse dinheiro aí? E outra coisa, Gedeuti está preocupado também com os seus manaíns, não é?
Gedeotti, se não me engano, ele falou que tem 70 Manaíns e que parece que eles não estão em funcionamento. E agora ele está aí colocando para alugar o espaço, que de fato é muito bom, os espaços da Maranata. É uma estrutura maravilhosa. Cada Manaim eu conheci apenas o principal deles ali, o de Divinópolis, né? Mas era uma estrutura, na época, já era uma estrutura maravilhosa, né? O de Divinópolis parece que hoje em dia está meio já defasado ali o lugar, né? Como muitos outros lugares, porque não tem mão de obra, né? Porque para manter um Manaim funcionando, tem que ter uma mão de obra, tem que ter para manter toda aquela estrutura limpa, organizada, sem mato, sem lixo, sem toda a cozinha, a copa, os alojamentos, o salão, o auditório, o som, tudo aquilo arrumado. Olha, é muita gente para trabalhar. Tem que ter muito, né, tem que ter um corpo de voluntariado aí enorme para trabalhar. E, se não me engano, parece que as pessoas estão abrindo os olhos, não estão mais querendo ser um voluntário da Maranata, né? Muito bem, Roseli, você adiantou aqui também, olha só. Eu vou mostrar para vocês um vídeo onde o Manaim da Igreja Cristã Maranata, em Timóteo, Minas Gerais, foi alugado para um evento que não é de nenhuma igreja, tá certo? A gente recebeu aqui essa informação e eu fui atrás da informação e encontrei as reportagens da fundação que fez o evento, né? Da fundação. Parece que esse negócio estava bem escondidinho, tá certo? Mas a gente, né, os nossos repórteres investigativos aqui conseguiram desvendar este mistério para vocês. Mas antes eu quero falar aqui sobre o Pantaleão, né? O Pantaleão disse que nós tivemos aí, ó, ele fez aquele evento que a Roseli falou, né, com a questão dos meninos com necessidades especiais, com a participação de 60 mil pessoas que entraram, né, tomaram conhecimento da reunião, e esses irmãos estão fazendo esse trabalho tão importante. 60 mil pessoas, hein? É mentira, até. Verdade. Fala, Pantaleão. E depois ele diz o seguinte, que o Gilson recebe 1.800 vídeos por semana para ele assistir e tirar, então, aí esses que vão para o ar no canal da Maranata. É mentira, até. Verdade. Mas olha só, agora eu vou passar, Roseli, vou passar aqui o vídeo com as imagens do Manaim de Timóteo. Segura aí. E aí, Roseli, o que é que você pode nos falar sobre um negócio desse? O Manaim não é acampamento de anjos? Era acampamento de anjos? Não era isso que eles diziam pra gente? Manaim, acampamento de anjos. Como assim, então? É um local comercial agora? É isso, Roseli? Agora virou, né? Agora virou um espaço para evento, né? Afinal, tem que girar, né? O dinheiro tem que girar, tem que tirar de algum lugar. E ficar com esses espaços parados, as pessoas, pelo que eu observei, é aquilo que nós falamos, para manter um Manaim, tem que ter muita gente trabalhando, muita gente para manter a cozinha funcionando, alojamento, dormitório, banheiro limpo, pano de chão lavado, aquelas panelas imensas. Olha, tem que ter muito braço mesmo, mas muita mão de obra mesmo para manter tudo isso. Isso daí, olha, requer uma mão de obra enorme, né? E cadê? Aí parece que não está tendo, né? Parece que não estão conseguindo
mas fazer seminário nesses lugares aí, né? E que vai ficar parado? Não. Boa solução, Gedeuti. Muito bem, parabéns. Tem que, o negócio não deixar parado, né? Tem que render, né? Então, o que faz? Tudo, né? Na minha época, tudo era uma profanação. Na minha época, nossa, era inimaginável pensar que um grupo de pessoas de fora ia usar aquele espaço santo, né? Aquele espaço ali, né? Que tem que tirar as sandálias do pé para poder pisar lá dentro, lá, né? Foi-se a época. O que vale mesmo agora é eu fazer um contrato. Quantos dias são? 2 dias? 3 dias? Como é que vai ser? Aqui são para tantas pessoas, como é que vai ser? Eu alugo por tanto, tal, tudo. Faz um contrato ali bem direitinho, ali, tal, tudo, e resolve 2 dias, 3 dias, tal. E olha, realmente, né? Eu acho que vale a pena pagar por esse espaço. Vale a pena, viu? As outras igrejas aí, ó, fica até dica aqui, ó. Ó, gente, estamos fazendo propaganda sua aí. Tá devendo aqui um jabá aqui pro canal, né? Porque vale a pena alugar o espaço do Manaim, que é um espaço maravilhoso, uma estrutura maravilhosa. Poucos têm no Brasil, poucos. Olha, a gente já andou por aí, em muitas chácaras, né, só? Fizemos muitos seminários por aí. Olha, aliás, eu nunca vi um espaço, vou entregar logo aqui, e vou ser bem sincera, eu nunca vi um espaço tão bem bonito, tão bem feito, tão bem formado como os espaços do Manaim. E para ficar parado as traças aí corroendo, é melhor que seja alugado. Que alugue mesmo, né? E vai dar dinheiro, vai dar muito dinheiro, porque não tem no mercado um espaço que nem nesse Manaim. Sabe por quê? Porque para fazer um Manaim como esse, tem que ter muita mão de obra, tem que ter muito jardineiro, muita gente virando massa ali, muita gente, não, tem que ter, ó, muita gente mexendo na parte elétrica, hidráulica, tudo isso. E eu, né, na nossa época, né, só, nós já soubemos de irmãos que venderam, passaram, né, não é que venderam férias, é que tiraram férias para poder trabalhar nas igrejas da Maranata, como foi o seu caso de outros irmãos que já fizeram isso, né, para reformar a igreja e tudo mais. Mas a gente sabe que a Maranata, pelo menos que eu saiba, né, pelo que eu vi ali em Sobradinho, muitos irmãos trabalharam ali nas igrejas de Sobradinho ali. Nunca soube de ninguém que foi remunerado ali dentro, né? Você mesmo já trabalhou muito ali, virando massa, como pedreiro ali. Você já foi remunerado só? Recebeu alguma coisa? Roseli, só tem um detalhe. Você falou, né, que para as igrejas que podem alugar, mas eu quero chamar a atenção aqui que não precisa ser igreja para alugar mais o Manaim. Pode ser qualquer evento, pode ser um evento de, sei lá, de música country, de rock, pode ser qualquer evento. Né? Quem sabe, nós temos aqui em Brasília eventos para motociclistas e tal, pode ser qualquer evento, né? Desde que a pessoa consiga pagar o local, parece que já está aberta, então, a possibilidade de Manaíns da Igreja Maranata serem locados, não apenas para anjos, né? Então, não vai precisar mais consultar o Senhor, não vai precisar mais fazer jejum de 7 dias, 7 dias de madrugada para colocar o pezinho lá no Manaim. Agora, basta você ter um dinheirinho e alugar aquele local maravilhoso, ok? Então, nós ficamos por aqui, Roseli, chamando a atenção mais uma vez que você que é da Igreja Maranata, você está numa igreja que foi fundada por uma pessoa que nem mesmo era um pastor, que começou uma igreja no peito e na raça. Olha, eu me desliguei aqui da presbiteriana, não quiseram que o meu parente fosse o pastor, então eu rompi e vou fazer a minha própria igreja aqui. Mas você não é pastor, e para que precisa ser pastor? Só precisa saber organizar bem as coisas. Essa é a realidade. Roseli, muito obrigado aos irmãos que nos assistiram até aqui. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!